read verse 1. Nós vamos ler versículo 1. Salmo 73, versículo 1. Salmo de Asaf. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Okay, so this is the first psalm. This is a psalm of Asaph. Este é um salmo de Asaf. He wrote Psalm 73 to Psalm 83. Ele escreveu desde o Salmo 73 até o 83. And he also wrote Psalm 50. Ele também escreveu o Salmo 50. Asaph was a Levite. Ele era um levita, He was a musician, músico, and he led worship in the tabernacle during the reign of David and Solomon. e ele liderava a música no tabernáculo, depois no templo, durante o tempo do reinado de Salomão. In his life, he saw the kingdom divide. Durante o seu tempo de vida, ele viu o reino ser dividido. David appointed him to be a music leader in the tabernacle. Davi indicou para ele ser o líder da música no tabernáculo. Now, in this psalm, Asaph writes about an experience he had. Neste salmo, Asaf escreve sobre uma experiência que ele viveu. It was a difficult experience that he had in his life. Foi uma experiência difícil que ele teve na sua vida. He writes in the beginning that God is good. Ele escreve no início que Deus é bom. And he knew that God is always good. E ele sempre soube que Deus era bom. Do you believe that? Tu acreditas nisso? Do you believe God is always good? Tu também acreditas que Deus é sempre bom? Well, he believed that God was good, Ele acreditava que Deus é bom, but then something went wrong. mas alguma coisa correu mal. He had an experience in life that shook his faith, Ele teve uma experiência na vida que abalou a sua and fé it caused him to be depressed. e fez com que ele ficasse And he deprimido was in a lot of distress, a lot of stress. e sentiu-se angustiado. He couldn't understand what God was doing in his life. Ele não entendia o que Deus estava a fazer na vida dele. Does that ever happen to you? Isso já te aconteceu? Happens to me. Isso acontece-me a mim. We all have difficult experiences in life. Todos nós temos experiências difíceis na vida. And sometimes we just can't understand why God? E às vezes nós não conseguimos entender por que Deus. Why me? Por que eu? Why is this happening to me? Por que é que isto me está a acontecer a Why mim? is it that everyone else seems to be doing better than me? Por que é que parece que todas as outras pessoas estão melhores do que eu? Why do I have cancer? Por que é que sou eu que tenho Of all câncer? the billions of people in the world, I have cancer. Com todos esses bilhões de pessoas no mundo, eu é que tenho que ter câncer. And we have all kinds of difficulties. Nós temos todo tipo de dificuldades. And we start to wonder, is God really good? E ficamos a imaginar, será que Deus é realmente bom? And the experience that Asaph had depressed him. E a experiência que Asaf viveu deixou He deprimido. couldn't understand what God was doing in his life. Ele não entendia o que Deus estava a fazer na vida dele. But he's writing this psalm. Mas ele escreve este And- salmo In the end, this is after his bad experience. e no fim, isto é depois da sua má And experiência. in the end, he says, God is good. No fim, então, ele diz, Deus é bom. So this psalm is his story, his testimony. Este salmo é a história dele, é o testemunho How dele. did he arrive at the conclusion that God is always good? Como é que ele chegou a essa conclusão de que Deus é sempre bom? When we go through difficult experiences and lose our faith in God, Quando nós passamos por experiências difíceis e perdemos a nossa fé em Deus, how do we get back to believing that God is good? como é que nós podemos voltar a acreditar que Deus é bom? This psalm gives us the answer. Este salmo dá-nos essa So he resposta. begins in verse 1, Nós começamos no versículo 1. and he talks about he talks about the goodness of God. Ele fala sobre a bondade de Deus. Doesn't matter what your experience is, Não importa qual seja a experiência que tu estejas a the viver. goodness of God endures continuously. A bondade do Senhor, ela persevera, ela segue-se continuamente. In Romans 2:4, it says the goodness of God leads people to repent. Em Romanos 2, nós lemos que é a bondade de Deus que conduz as pessoas ao arrependimento. So despite sorrows and difficulties in life, Apesar de dificuldades, de tristezas na vida, God is good, Deus é bom. especially to those who have a clean heart.
especialmente para aqueles que têm um coração puro. But Asaph had to come to a painful fact, had to understand a painful fact. Mas Asaf precisou entender um facto doloroso. Look at verse 13. Olha para o versículo 13. Surely I have cleaned my heart in vain and washed my hands in innocence. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Asaph was living a godly life. Asaf estava a viver uma vida piedosa. He was staying away from sin. Ele afastava-se do mal, He was reading the word. ele lia a palavra, He was praying. ele orava, He devoted his life to God. ele devotava a sua He vida ao separated Senhor, himself from the world. ele separava-se do mundo, And he was serving God. ele estava a servir Deus. But verse 14, Mas o versículo 14 he was having difficulties. diz que ele estava a ter Read dificuldades. verse 14. Pois de contínuo eu sou afligido e cada manhã castigado. If I'm serving God, how can I be having difficulties? Se eu estou a servir Deus, como é que eu estou a viver dificuldades? If I'm devoted to God, if I'm walking with God, why am I having difficulties? Se eu tenho devoção a Deus, se eu ando com Deus, por que é que eu estou a viver dificuldades? And then look at verse 2. Agora vejam o versículo Wow. 2. Actually, we need to read verses 2 to 12. Na verdade, nós temos que ler do versículo 2 até ao 12. Go ahead. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz, como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. So here's the situation. Então esta é a situação. Asaph is living for God, Asaf está a viver para Deus and he was having difficulties. e está a passar por dificuldades. But then there were these other people who were ungodly. E depois há essas outras pessoas que são ímpias, são They perversas. didn't care for God, Elas não querem saber de Deus, but they were prosperous in this world. mas são prósperos neste They mundo. increased in riches. Aumentam as suas riquezas. They don't have troubles with other people. Não têm problemas com outras They're pessoas. arrogant, São arrogantes. deceitful, Eles são enganadores. blasphemous, São blasfemos. and they're successful. E assim são bem-sucedidos. How do you understand this? Como é que se entende isto? So do you see the picture? Então conseguem ver a imagem? I'm living for God and having problems. Eu estou a viver para Deus e tenho problemas. And people who don't live for God, they're being successful. E as pessoas que não vivem para Deus, elas estão a ser bem-sucedidas. Something does not seem right. Alguma coisa aqui não parece estar certo. What's going on? O que é que está a acontecer? And so in verse 15, he wants to talk about it. Então no versículo 15, ele quer falar sobre isso. And so read verse 15. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos. How do you even talk about this problem with other people? Como é que se fala acerca deste assunto com outras pessoas? You say, I'm beginning to lose my faith. É como dizer, parece que eu estou a começar a perder a minha fé. Why are you losing your faith? Mas porquê que estás a perder a tua Well, fé? it doesn't make sense. Isto não faz sentido. I'm living for God and having problems. Eu estou a viver para Deus e tenho problemas. But everyone else is not having problems. E os outros não têm problemas. If God must not be good to people like me. Deus não está a ser, não é bom para pessoas como eu. Maybe there is no God. Talvez nem sequer exista algum Maybe Deus. I've been fooled. Talvez eu tenha sido enganado.
feito de tolo. and I'm beginning to lose my faith. Eu estou a começar a perder a minha fé. Does that ever happen to you? Aconteceu? I think it happens to many people. Isto acontece a muita gente. There are some difficult things that go on in our lives and we question the goodness of God. Há coisas difíceis que acontecem na nossa vida e que nós começamos a questionar acerca de Deus. He was afraid to talk about it Ele estava com medo de falar sobre isto. because he knew from verse 15 that if he talked about it, it was going to destroy other people's faith. Ele estava com medo de falar sobre isso porque ele tinha receio de destruir a fé de outras pessoas. So he didn't even know how to talk about it. Ele nem sequer sabia como falar sobre isso. He's afraid, sometimes we can be afraid to talk to a brother in Christ about a problem that we're having. Ele ficava... às vezes nós também temos essa dificuldade por saber se devemos falar com outras pessoas acerca de problemas que nós estamos a passar. Because the brother might say, why are you having that problem? Porque o irmão pode reagir e perguntar, mas por que estás a ter esse tipo de You're problema? a Christian. Tu és um You crente. shouldn't be struggling with this. Tu não deverias estar a lutar com isso. So how do you talk about things when we question whether God is being good? Então, como lidar com isso quando a pergunta é se Deus tem sido bom? God's ways can cause us to question the goodness of God. Os caminhos de Deus podem nos levar a perguntar acerca da bondade de Deus, a questionar a bondade. In Isaiah 55, verse 8, Em Isaías, capítulo 55, versículo 8, God says, my thoughts are not your thoughts. nós lemos que os meus pensamentos, Deus diz, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. My ways are not your ways. Nem os vossos caminhos são os meus caminhos. How can we understand God's ways? Como é que nós podemos entender os He caminhos is de Deus? infinite and we are finite. Ele é infinito e nós somos finitos. And so there are things that God does in our lives we don't understand. Há coisas que Deus faz nas nossas vidas que nós não entendemos. It can make us confused or perplexed. Pode nos deixar confusos, perplexos. It happened to the Apostle Paul Aconteceu ao apóstolo Paulo, in 2 Corinthians chapter 4 em 2 Coríntios, no capítulo 4, and verse 8. no versículo 8. He says, we are hard pressed on every side, yet not crushed. Leis, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. We are perplexed, but not in despair. Nós, perplexos, porém não desanimados. Paul, in this chapter, was not understanding God's way. Neste capítulo, Paulo também não está a entender os caminhos de Deus. But he didn't despair. He didn't give up hope. Mas ele não fica em desespero, ele não perde a He was esperança. confused as to what God was doing, Ele estava confuso com aquilo que Deus estava a fazer, but he didn't give up hope. mas ele não desistiu de ter esperança. God's ways can cause us not to think clearly. Os caminhos de Deus às vezes podem nos levar a não ter um pensamento claro. Psalm 73, O Salmo 73, and look at verse 3. vamos ver o versículo 3. Asaph says, I was envious of the boastful. Diz, eu invejava os arrogantes. I saw that they were prosperous and I was envious of them. Eu vi que havia homens prósperos e eu comecei a sentir inveja deles. So he's obviously not thinking clearly. Obviamente ele não está a pensar de uma forma clara. Envious of Invejoso. ungodly people? Ter inveja dos perversos? Are you serious? Estás a falar a sério? How can you be envious of people who are going to hell? Como é que podes estar com inveja de pessoas que vão para o inferno? But when we have an experience in life which we do not understand, Mas nós temos experiências na vida que nós não entendemos. it causes us to be confused. Causam-nos confusão. We question the goodness of God, Começamos a questionar a bondade de Deus we can't see or think clearly. e não conseguimos ver ou entender claramente. And Satan attacks us when we do not understand God's ways. E Satanás ataca-nos quando nós não entendemos os caminhos de Deus. Satan gets us to think it's foolish to follow God. Satanás começa a achar, a convencer-nos que é possível enganar Deus. Satan is a powerful enemy.
Satanás é um inimigo poderoso. And his attacks, his temptations can shake the strongest believer. E os seus ataques podem até afetar os crentes mais fortes. Look again at verse 2. Vejam de novo o versículo 2. My feet almost stumbled, my steps nearly slipped. Quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se me desviassem os passos. I was falling. Eu estava a cair. My faith has been shaken. A minha fé foi abalada. I can't understand God's ways. Eu não consigo entender os caminhos de Deus. Paul warns us that Satan will tempt us. Paulo avisa-nos que Satanás vai nos tentar. None of us are so strong that we can withstand the temptations of Satan. Nenhum de nós é tão forte que consiga ficar de pé diante das tentações de Satanás. Only God is more powerful than Satan. Apenas Deus é mais poderoso do que Satanás. You and I are no match for him. Tu e eu, nós não conseguimos enfrentá-lo. He knows how to tempt you. Ele sabe como te tentar. And we need to be prepared for temptation. E nós precisamos estar preparados para as So tentações. Paul tells us to put on the armor of God in Ephesians chapter 6. Paulo diz para nós colocarmos a armadura de Deus em Efésios 6. You're going to be tempted by Satan. Porque ele lembra, vocês vão ser tentados por Here, Satanás. the temptation for Asaph was to forget about God. Aqui a tentação para Asaf foi, esquece de Deus. It's foolish to serve him. É uma tolice servi-lo. If I serve him, I have problems. Se eu servir, eu tenho problemas. And the other people who don't serve him, they have no problem. E as outras pessoas que não o servem, não têm problemas. It's wiser not to serve God. É mais sábio não servir a Deus. You see, that's the temptation that came to Asaph. Então dá para perceber, essa é uma tentação que chega a Asaf. Now, temptation is not sin. Agora, tentação não é pecado. We cannot control what Satan plants in our mind. Nós não conseguimos controlar aquilo que Satanás planta na nossa mente. The Lord Jesus was tempted. O Senhor Jesus foi tentado. Satan put thoughts in his mind. Satanás colocou pensamentos na sua But mente. Jesus did not sin. Mas Jesus não pecou. He rejected those thoughts that were put into his Ele mind. rejeitou esses pensamentos que lhe foram We colocados na mente. cannot prevent thoughts from coming into our mind. Nós não conseguimos impedir que alguns pensamentos entrem na nossa We mente. don't have to welcome them. Mas também não temos que lhes dar as We can boas-vindas. reject them. Podemos rejeitá-los. And so if the thoughts come in but we reject them, it's not sin. Os pensamentos vêm, mas nós rejeitamos. Isso não é pecado. If thoughts come in and we welcome those thoughts, Se os pensamentos vêm e se nós lhes damos as and boas-vindas we're happy to entertain those thoughts e se gostamos de os entreter and act on those thoughts, e praticar esses pensamentos, well, then that's sin. então sim, isso é pecado. But temptation is not sin. Mas a tentação não é pecado. There will be difficulties that come into our lives, Haverá dificuldades que vão chegar às nossas vidas, but God is always good. mas Deus é sempre bom. Romans 8:28, Romanos 8:28. all things work together for good to those who love God. Todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. All things are not good, Nem todas as coisas são boas, but all things work together for good. mas todas as coisas cooperam para o bem. It is wrong. It would be sin to not believe in the goodness of God. É errado e seria um pecado não acreditar na bondade de Deus. At times, we may be tempted to doubt whether God is good. Às vezes nós somos tentados a duvidar da bondade de Deus. That's expected. That is not sin. Isso é esperado, isso não é pecado. But it would be wrong to fully believe that God is not good. Mas seria errado e seria pecado acreditar realmente que Deus não é bom. Experiences in our lives are not always good, As experiências nas nossas vidas nem sempre são boas, but they work together for good to those who love God. mas elas cooperam
para o bem daqueles que amam a Deus. In the language of Psalm 73, verse 1, Na linguagem do Salmo 73, no versículo 1, they work together for good when there is a clean heart. elas cooperam para o bem daqueles que têm um coração limpo. For an unbeliever, all things do not work together for good. Para o incrédulo, nem todas as coisas cooperam para o bem. The way of the sinner is death. O caminho do pecador é a morte. Things happen in life to an unbeliever and they're not good. Há coisas que acontecem na vida do incrédulo e não são boas. And sometimes a believer sins, Às vezes, o crente peca. and that's not good. E isso não é bom. God will discipline you and I if we sin. E Deus vai te disciplinar, a ti e a mim, Disci- se nós pecarmos. Discipline can be painful. E a disciplina pode ser dolorosa. But if you have a clean heart, Mas se tu tiveres um coração limpo, if you love the Lord, se tu amares o Senhor, if you desire Him, se tu o desejares, then all things work together for your good. então todas as coisas vão cooperar para o teu bem. And the secret of the Christian life is found in these verses 1 and verse 2. E o segredo da vida cristã são encontrados aqui nestes versículos 1 e 2. First secret, God is good to those who have a clean heart. Primeiro segredo, Deus é bom para aqueles que têm um coração limpo. That is to have confidence in God. He's good. Têm confiança em Deus, No que Ele é matter, bom. no matter what happens to you, He's good. Não importa aquilo que te aconteça, To Deus é bom. trust God at all times. Confiar em Deus sempre. That's the first secret. Esse é o primeiro segredo. The second secret is found in verse 2. O segundo segredo é encontrado no versículo 2. But as for me, Quanto a mim, I'm no good. eu não sou bom. I have no confidence in myself. Eu não tenho confiança em mim mesmo. My feet slip. Os meus pés escorregam. I cannot in my flesh hold on. Na minha carne, eu não consigo segurar-me. I cannot trust myself. Eu não consigo confiar em mim mesmo. So that's the secret to the Christian life. Então, esse é o segredo para a vida cristã. Trust God. Confiar em Deus. Doesn't matter what happens. Trust Him. Não importa o que acontecer, He apenas confia. cares for you. Ele cuida de ti. Whatever is happening in your life, God has a reason for it. O que quer que esteja acontecendo na tua vida, Deus tem uma razão And we para need isso to trust acontecer. Him. Então é preciso But confiar the nele. problem is when we have difficult experiences, we doubt the goodness of God. Então o problema é que quando nós passamos por experiências difíceis, nós temos tendência para duvidar de Deus. We shouldn't doubt His goodness. Mas nós não deveríamos duvidar da sua He bondade. cares for you. Ele cuida de ti. So trust Him. Então por isso But confia number nele. 2, don't trust yourself. Então, e número 2, não confies em ti mesmo. And Asaph learned this through his experience in life. Asaf aprendeu isto a partir da sua experiência de vida. So in verses 15 to 17, he starts to understand the problem. Então, a partir do versículo 15, entre o 15 e o 17, vemos que ele começa a entender o The problema. problem is how do you understand the goodness of God? Como é que eu devo entender a bondade de Deus? The Word of God was written to teach us, A palavra de Deus foi escrita para nos to ensinar, teach us how to live. ensinar-nos a viver. And we thus should discipline ourselves to live according to the Word of God. E nós devemos disciplinar-nos a nós mesmos para vivermos de acordo com a palavra de Deus. Let's read verses 15 to 17. Vamos ler entre os versículos 15 até ao 17. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Now, Asaph was wise enough to know that he should not speak. Asaf era sábio o suficiente para perceber que ele não deveria falar. He had this idea that maybe God wasn't good, Ele tinha esta ideia de que talvez Deus não seja bom. that maybe serving God was a mistake. Talvez servir Deus seja um erro. And it's natural for us then to talk it to people about it. É natural para nós que isso seja um problema, falar sobre isto às pessoas. Maybe God isn't real. Talvez Deus não seja verdade. And as we talk about this
in front of others, it causes other people to doubt the goodness of God. E falar sobre isto diante de outras pessoas pode levar as pessoas à dúvida acerca da bondade de Deus. And he didn't want to destroy the faith of other people. E ele não queria destruir a fé de outras pessoas. So he kept quiet. Por isso ele ficou quieto, That ficou was calado. that was a wise thing to do. Essa foi uma coisa sábia a fazer. Unfortunately, in our generation, we have Christian leaders who are leaving the faith. Infelizmente, na nossa geração, nós temos líderes cristãos que estão a abandonar a fé. Some Christian musicians who have publicly said that they were losing faith in God. Alguns líderes de música estão a dizer publicamente que estão a abandonar a fé. Some Christian pastors who are saying that they're losing their faith in God. Alguns pastores cristãos dizem que estão a abandonar a sua fé em Deus. And they tell us their reasons. E dizem-nos quais são as They suas razões. cannot understand the ways of God. Eles não conseguem entender os caminhos de Deus. Therefore, God must not be real. E eles acham, bom, Deus não deve ser verdadeiro. And this is the situation in Psalm 73. E essa é a situação aqui no Salmo 73. But Asaph held his tongue. Mas Asaf, ele conteve a língua. He knew if he acted on impulse, it would be a mistake. Ele sabia que se agisse por impulso, ele estaria a cometer um erro. He stopped himself from saying or doing something quickly. Ele parou o comportamento dele e deixou de fazer algo por impulso. You know what James says? Sabem o que é que Tiago diz? Be quick to hear and slow to speak. Ser pronto para ouvir e tardio para falar. Unfortunately, we're quick to speak and slow to listen. Infelizmente, nós somos muito prontos para falar e muito tardios para ouvir. But he took the first step, and that was to not speak. E ele deu o primeiro passo, e era esse não falar. He considered the consequence of what talking would do. Então, ele considerou as consequências que poderia haver se ele falasse. If I talk about my doubts, other people are going to have doubts. Se eu falar sobre as minhas dúvidas, outras pessoas também poderão começar a ter dúvidas. So maybe I'm right. Maybe God is not good. Talvez eu esteja certo, talvez Deus não seja bom. But I better be sure before I say something. Mas é melhor que eu tenha certeza antes de começar a dizer alguma So coisa. he wouldn't speak. Então ele não falou. He started to think about this problem he had. Ele começou a pensar acerca deste problema que ele tinha. And he knew that, well, he held on to what he knew. Então ele ficou firme naquilo que ele sabia. Everything has a consequence. Todas as coisas têm uma consequência. Speaking was going to cause many to stumble. Falar poderia causar o tropeço de muitos. So he held on to this fact that he should not talk about it. Então ele ficou firme neste propósito que ele não deveria falar acerca disto. But his problem wasn't answered. Mas o seu problema não foi, a sua questão não foi He resolvida. still didn't understand why the wicked were prospering and the godly were not. Ele ainda não entendia porque que os ímpios estavam a prosperar e os piedosos não. And so in verse 16, he talks about how trying to understand this was painful for him. Então ele diz no versículo 16 que ao tentar compreender isso era algo que estava a ser doloroso para ele. So what did he do? Então o que é que ele faz? Verse 17, he went to the house of God. O que é que ele vai? Versículo 17, ele vai à casa de Deus. He went into the presence of God to meet with God. Ele entra na presença de Deus para ter um encontro com Deus. Too often we try to resolve our difficulties without using our own understanding. Muitas vezes nós tentamos resolver os nossos problemas usando o nosso próprio entendimento. We need to understand God's thinking. Nós precisamos de entender We need o pensamento de Deus. there's no way to understand God's thinking until we spend time with God. E não dá para entender o pensamento de Deus sem passar tempo com Ele. So he went to the house of God. Então ele foi para a casa de Deus. He's doubting the goodness of God because of an experience in his life.
Ele está a duvidar da bondade de Deus por causa de uma experiência que ele teve na vida. He realizes he shouldn't talk about it, Ele entende que não deve falar sobre isso, but he still doubts the goodness of God. mas ainda assim ele duvida da bondade de Deus. So he goes to the house of God Então ele vai para a casa de Deus to spend time with God. para passar tempo com Deus. And in verse 17, that's where he started to understand the answer. E no versículo 17, então, nós lemos quando é que ele começa a entender a resposta. It says, he went to the sanctuary of God and then he understood their end. Então lemos que ele diz, eu entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. So he received from God spiritual understanding. Então ele recebeu de Deus um entendimento espiritual. How are you going to understand the ways of God? Como é que tu podes entender os caminhos de Deus? We must spend time with God. Nós precisamos passar tempo com Deus. That means reading God's word, Isso significa ler a palavra de Deus. wanting to understand the character of God. Querer entender o caráter de Deus. Understand as much as you can from the word of God. Entender o máximo possível da palavra de Deus. The more you learn, the more you'll understand. Quanto mais tu aprendes, mais vais entender. And so, as believers, we should be interested in Christian doctrine. Então, como cristãos, nós devemos ter interesse em doutrina cristã. We should know who we believe, Nós devemos saber em quem nós and acreditamos. we should know what we believe. E nós devemos saber no que acreditamos. So we spend time in God's word to know what we believe Então, nós passamos tempo na palavra de Deus para saber o que acreditamos and to know whom we have put our trust. e saber em quem nós colocamos a nossa confiança. That's the answer. Essa é a resposta. When you don't understand what God is doing in your life, Quando tu não entendes o que Deus está a fazer na tua vida, we shouldn't talk about it to others. não é que tu devas falar sobre isso com We outros. go to the Lord Nós vamos para o Senhor. and we learn more about his ways. E nós aprendemos mais acerca dos seus caminhos. And when Asaph did that in verse 17, he understood their end. Então ele faz isso. No versículo 17, então diz que ele entendeu o fim deles. You know, this is one of the themes of the Bible, Então este é um dos temas da Bíblia. the end of the ungodly O fim daqueles que são ímpios. and the end of the godly. E também acerca do fim dos Think piedosos. about the case of Job. Pensem acerca do caso de Jó. James chapter 5 Em Tiago, no capítulo 5, and verse 11. o versículo 11. Tiago 5, 11. Let me read it. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Job didn't understand what was happening. Jó não entendeu o que estava a acontecer. He wasn't given the story that we have in the book, in the Bible. Não lhe foi dada a história que nós temos na Bíblia. He served God, Ele serviu Deus and in one day he loses everything. e em apenas um dia ele perde tudo. That can happen to us. Isso pode nos acontecer. There are fires in California now all the time. Há incêndios na Califórnia todo o tempo, toda a hora. And there's one happening right now. E há um a acontecer precisamente agora. Thousands of people lose their homes. Milhares de pessoas perdem as suas casas. We read stories about people who have just seconds to get out of their home. Nós já lemos histórias de pessoas que tiveram apenas alguns segundos para fugirem das suas And the casas. fires come and destroy everything. E o fogo veio e destruiu tudo. Last month I was in Poland. O mês passado eu estava na Polónia And I met a Ukrainian family, they're believers. e eu conheci uma família ucraniana, crentes. They're living in Poland now. Agora estão a viver na Polónia. They came from eastern Ukraine, Vieram da Ucrânia, mas a parte mais oriental, where the war is happening. onde está a acontecer a guerra. And one day the bombs came E um dia
foi they had bombardeada. seconds to get out of their house. Tiveram segundos para sair das And suas a casas. bomb destroyed their house. E a bomba destruiu a Their casa. computers, their things, everything they owned was destroyed. Os seus computadores, as suas coisas, tudo o que eles possuíam foi destruído. Job, he lost everything. Jó, ele perdeu tudo. And it's easy to say, God must not be good. E é fácil dizer, Deus não deve ser bom. You know what Job did say? Sabe o que realmente Jó disse? I know my Redeemer lives. Eu sei que o meu Redentor vive. I know the end of the story. Eu conheço o fim da história. But you know, the end of the story was much quicker for Job. Mas sabem, o fim da história foi muito mais rápida para Jó. At the end of his life, or at the end of the story, he has more than he had at the beginning of the story. No fim da história de Jó, ele acaba por ter mais do que ele tinha no início da história. So the end of the story was God blessed him. Então, no fim da história, é Deus a abençoá-lo. And we have benefited from his pain. E nós temos sido beneficiados a partir da dor dele. See, God had a purpose in Job's suffering. Deus tinha um propósito no sofrimento de Jó. Job couldn't understand it, Jó não conseguia entendê-lo, but we do. mas nós conseguimos. God's ways are not our ways. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. We need to trust him. Nós precisamos confiar nele. David observed this truth. Davi observou esta verdade Psalm 37 no Salmo 37, and verses 35 to 38. versículos 35 até ao 38. You can read it. Salmo 37, versículos 35 até ao 38. Vi um ímpio prepotente expandir-se qual cedro do Líbano. Passei e eis que desaparecera. Procurei-o e já não foi encontrado. Observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá posteridade. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos. A descendência dos ímpios será exterminada. So David observes, you know, the ungodly have great power. Então, Davi observa os ímpios, eles têm um poder grande, But then they die mas depois eles morrem and their memory is gone. e a memória deles desaparece. But the end of the upright is peace. Mas o fim dos justos é paz. Jesus teaches this idea. Jesus ensina esta ideia. In Matthew chapter 7 Em Mateus, no capítulo 7, and verses 13 and 14, versículos 13 e 14. Jesus says, enter, you can read it. Mateus 7, 13 e 14. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. You know, it's easy to go on the broad way. Sabem, é fácil andar no caminho largo. Everyone's doing it. Toda a gente faz isso. And it seems like the right way, Parece a melhor maneira, a maneira certa. but they're not thinking about the end. Mas só que eles não estão a pensar acerca do fim. Broad way leads to death. O caminho largo, ele conduz à The morte. narrow way leads to life. O caminho estreito conduz à vida. Paul thinks about this. He comments on it in 2 Timothy chapter 4. E Paulo comenta acerca disto em 2 Timóteo, capítulo 4, In verses 6 to 8. versículos 6 a 8. In verse 7, he says, I have fought the good fight. I've finished the race. I've kept the faith. Versículo 7, lemos assim: Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Paul says, I'm at the end of my life now. Paulo diz: agora eu sei que estou no fim da minha vida. And I've suffered by serving God. E eu sofri por ter servido a Deus. But the end is here. Mas o fim chegou. I'm going to die and I'm going to heaven. Eu vou morrer e eu vou para o céu. And I'm going to get rewards. E eu vou receber recompensas. The teaching of Scripture. O ensino da Escritura. Psalm chapter 1, verse 6. Salmo número 1, versículo 6.
The Lord knows the way of the righteous. O Senhor conhece o caminho dos justos, The way of the ungodly shall perish. mas o caminho dos ímpios perecerá. One more verse, Proverbs chapter 4, Mais um versículo, Provérbios capítulo 4, verses 18 and 19. versículos 18 e 19. Let's read verse 19 first. Vamos ler primeiro o versículo 19, Provérbios 4. O caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. Now verse 18. Agora o versículo 18. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia You perfeito. know, Asaph went to the house of God and God gave him spiritual understanding. Asaf foi à casa de Deus e Deus deu-lhe um entendimento espiritual. He understood that though these people were prospering now, their end was destruction. Ele entendeu que mesmo que aquelas pessoas estivessem agora a prosperar, o fim delas seria a destruição. Verses 18 and 19. Versículos 18 e 19. Let's read those verses. Vamos ler estes versículos 18 e 19, Salmo 73. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. So here he again realizes that it's God who sets them on a slippery place. Então aqui ele entende que é Deus que os coloca em lugares It's escorregadios. God who will cast them down to destruction. É Deus que os faz cair na destruição. So Asaph is remembering that the situation of the ungodly is not as good as it looks. Então Asaf está a lembrar aqui que afinal a situação dos ímpios não é assim tão boa como parece. They are on a slippery slope going in the wrong direction. Eles estão num lugar escorregadio, indo para a direção errada. And the Lord is in control. E o Senhor está no controle. And he will have the victory over them. E Ele terá vitória sobre eles. I think Moses understood this. Eu creio que Moisés entendeu isto. Hebrews 11 says that Moses chose to suffer affliction with the people of God. Em Hebreus 11, lemos que Moisés preferiu sofrer as aflições com o povo de Deus, He didn't enjoy the passing pleasures of sin. em vez de desfrutar dos prazeres do pecado. Why? Por quê? Because Moses understood their end. Porque ele entendeu o fim. And it would be better to suffer affliction now than Yeah. to be with the ungodly. E é melhor sofrer aflições agora do que estar com os ímpios. Now, if God has the power to change your situation, why doesn't he change it? Então, se Deus tem o poder para mudar a tua situação, por que que Ele não a muda? Why do the ungodly flourish and we do not? Por que que os ímpios florescem e nós não? Why didn't he change Job's situation at the very beginning? Por que que Ele não muda a situação de Jó logo no início? Why doesn't he stop the terrible things that can happen to a believer? Por que que Ele não simplesmente não para, não impede que coisas más aconteçam aos crentes? God can if he wants to, Deus pode, se Ele quiser, but he sometimes chooses not to. mas às vezes Ele escolhe não o fazer. Why is that? Por quê? Doesn't God care? Será que Deus não se preocupa? You remember when the Lord Jesus was told that Lazarus was sick? Lembra-se quando o Senhor Jesus falou quando Lázaro estava doente? And Mary and Martha wanted Jesus to come back and heal Lazarus right now. Maria e Marta queriam que Jesus viesse o quanto antes para curar Lázaro, But Jesus didn't come back. mas Jesus não voltou. He stayed away. Ele ainda ficou mais um And tempo. Lazarus died. E Lázaro morreu. And the sisters say, if you had been here, he wouldn't have died. E uma das irmãs disse, se tu estivesses aqui, ele não teria morrido. Why? Por quê? Why did you stay away? Por que que tu ficaste longe? They didn't understand. Elas não entenderam. But God had a reason. Mas Deus tinha uma And it was razão. for the glory of God E foi para a glória de and the Deus. salvation of many. E para a salvação de muitos. When that miracle happened and Lazarus was raised from the dead, you know what happened? Quando aquele milagre aconteceu e Lázaro ressuscitou dos mortos, sabem o que é que People aconteceu? saw the miracle and they ran to Jerusalem. As pessoas viram o milagre e elas correram para The Jerusalém. Messiah's here.
O Messias está The aqui. Messiah is here. O Messias está aqui. There's no question Jesus is the Messiah. Não há dúvidas, Jesus é o Messias. Days later, Jesus comes to Jerusalem. E alguns dias depois Jesus vem para And they Jerusalém put palm trees down in front of him. e puseram palmeiras diante And dele. they say, "Blessed is he who comes in the name of the Lord." E disseram, bendito aquele que vem em nome do So all Senhor. that happened because God's ways are not our ways. Tudo aquilo aconteceu porque o caminho de Deus não é o nosso caminho. You and I, we don't live our life in isolation. Tu e eu, nós não vivemos num caminho de isolamento. Our lives affect many other lives. As nossas vidas afetam muitas outras And what vidas. happens to me, what happens to you is God's design. E o que me acontece, o que te acontece a ti é vontade, desejo de Deus. For his glory. É para a glória de Deus. We have to believe that. Nós temos que We have acreditar to nisso. trust that he knows what he's doing. Nós precisamos confiar que Ele sabe o que está a fazer. You know, in verse 20, it seems like he's sleeping. Aqui no versículo 20 parece que Ele está a dormir. So let's read verse 20. Então vamos ler o versículo 20. Como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás Now, a imagem deles. Let's be clear. God doesn't sleep. Bom, vamos ser claros aqui. Deus não God dorme. doesn't take vacation. Deus não tira férias. God doesn't forget about us. Deus não se esquece acerca de But nós. it seems like he's sleeping. Mas parece que Ele está a When we dormir. have a difficult circumstance, we wonder, where's God in my experience? Quando nós estamos a passar por experiências difíceis, nós perguntamos onde é que está He Deus could neste momento. change the situation immediately. Ele pode mudar esta situação imediatamente. Why doesn't he do it? Por que é que Ele não faz So isso? it appears like he's sleeping, Parece que está a dormir. but in reality, he's not asleep. Mas na realidade Ele não está a dormir. This is an illustration to help us know that sometimes it's not God's time to act. Às vezes parece que isto é uma ilustração daqueles momentos em que Deus prefere não fazer quando nós queríamos que Ele In the agisse. story of Lazarus, it wasn't God's time to come quickly. Na história de Lázaro, não era o tempo de Deus vir rapidamente. Why does it appear that God is asleep? Por que é que parece que Deus está a dormir? Well, one reason is so that people can see what sin really is. Uma das razões é para que as pessoas possam perceber quem Deus realmente é. So people can realize that the consequences of sin is real. Uma das coisas é para as pessoas aprenderem acerca das consequências do pecado, que elas são reais. So that it can be very clear that sin has destroyed this world Para ficar claro que o pecado destruiu este mundo. and your life and my life. E isso aconteceu na tua vida e na minha vida. Sometimes he waits to act so that he can receive glory and have power over the enemy. Às vezes ele espera para que seja tudo para a sua glória e para ele mostrar o poder sobre o inimigo. But God's not going to sleep forever. Mas Deus não vai parecer que está a dormir para sempre. In verse 20, No versículo 20 it says, "When you awake," diz, ao despertares, Asaph knew that his situation wasn't always going to be this way. Asaf sabia que a sua situação não ia ser assim para sempre. That God would one day act. Um dia Deus iria agir. In 2 Peter chapter 3 Em 2 de Pedro, no capítulo 3, and verse 9, versículo 9. 2 de Pedro 3, 9. Lemos, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. so one day the Lord Jesus is going to come back. Então, um dia, o Senhor Jesus, Ele vai voltar. And all the things that we struggle with right now are going to be over. E todas as coisas com as quais nós lutamos agora, elas vão passar. There are reasons for our struggles today. Há razões para as nossas lutas hoje. One of those reasons is so that you can grow in the grace and knowledge of the Lord Jesus Christ. Uma das razões é que vocês possam crescer em graça e conhecimento do Senhor Jesus God Cristo. uses difficult experiences to make us beautiful in our character. Deus usa circunstâncias difíceis para tornar belo o nosso caráter.
So now in verse 21 and 22, Agora, versículo 21 e 22. Asaph basically says, why was I so dumb to think that God wasn't good? Asaf pergunta como é que eu estava a ser tão embrutecido e ignorante, pensando que Deus não era bom. Verse 22, I was foolish, I was ignorant. Versículo 22 diz isso. Eu estava embrutecido e ignorante. Verse 21, my heart was grieved. How could I think this way? Versículo 21 diz, o meu coração se amargou, como é que eu pude pensar desta maneira? How can I doubt the goodness of God? Como é que eu pude duvidar da bondade de Deus? And then in verses 23 to 25, E depois dos versículos 23 até ao 25, he starts to realize what his life is all about. ele começa então a perceber, afinal de contas, o que era a sua vida. He has in verse 23 God's presence, No versículo 23, ele fala da presença de Deus. a continual presence. Uma presença contínua. God is holding his hand. Deus está a segurar a sua mão. Isn't that better than holding the hands of sinful people? Isso não é melhor do que segurar as mãos de pessoas pecadoras? Of enjoying business with people who are ungodly? De fazer negócios com pessoas que são ímpias? He has something better than a good business deal. Ele encontra aqui algo muito melhor do que um bom negócio. He has the hand of God, Ele tem a mão de Deus. and he has that hand forever. E tem essa mão para sempre. Verse 24, he has God's protection to guide him. Versículo 24, ele tem a proteção de Deus para o guiar. God will always be guiding your life. Deus estará sempre a guiar a tua vida. He is the shepherd, Ele é o pastor. and he leads your life. E ele guia a tua He's vida. led you in this difficult experience. Ele guiou-te nesta experiência difícil. See, and let's just read up to verse 26. Vamos ler até ao versículo 26. Verse 25 and 26. 25 e 26. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem me compraza eu na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. You know why he could say that? Do you know why he can say that? Sabes porquê que ele podia dizer isto? Because he saw the Lord. Porque ele viu o He Senhor. went into the house of the Lord and he saw the Lord. Ele entrou na casa do Senhor e ele viu o See, Senhor. we need to see the Lord. Nós precisamos ver o Senhor. In the Psalms and other Psalms, God says, "Seek my face." Em outros salmos, Deus diz, busquem a minha face. And the psalmist says, "Your face, Lord, I will seek." E o salmista diz, a tua face, Senhor, eu See, buscarei. if you get a vision of Christ, then nothing else is important. Se tu conseguires ter uma visão de Cristo, o resto não vai importar. This is the story of Abraham. Esta é a história de Abraão. Abraham was living in a wonderful culture. Abraão estava a viver numa cultura He had a maravilhosa, family. tinha He família, had gods that he worshipped. tinha os seus deuses a quem ele One day adorava. he was in the fields, Um dia ele estava nos campos and the glory of the real God appeared. e uma visão da glória do verdadeiro Deus And he apareceu. saw the glory of the real God, E ele viu a glória do Deus verdadeiro. and he left everything. E ele deixou tudo. The world was dim in his eyes. O mundo diminuiu o brilho diante dos He seus left it olhos. all to follow Ele that deixou God. tudo para seguir aquele Deus. Who do we have in heaven but God? Quem mais tenho eu no céu, a não ser o And Senhor? the more you know him, the more you know how wonderful he is. Quanto mais o conheceres, mais conhecerás quão maravilhoso Ele é. And so he went to the house of God to Então- learn more about him. Ele foi à casa de Deus para aprender mais sobre Deus. And he realized that God is much more wonderful than anything this world could offer. E ele percebeu que Deus é muito mais maravilhoso do que tudo aquilo que este mundo possa oferecer. Verse 26, you can read it again. Versículo 26. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. The rich man has his riches that shield him, protect him in this life. Os homens ricos têm as suas riquezas que os protegem nesta vida. But the psalmist has God. Mas o salmista, ele tem Deus. And so we read at the end here, verses 27 and 28. Vamos até ao fim, versículos 27 e 28. Verse 28, draw near to God. Versículo 28,
Bom é estar junto a Deus. I put my trust in the Lord No Senhor Deus eu ponho a minha so confiança, o that meu I can refúgio, declare all his works. para proclamar todos os seus feitos. So here was a man who had a difficult experience. Então, ele era um homem que teve uma experiência I don't difícil. understand the ways of God in my life. Eu não entendo os caminhos de Deus na minha vida. I'm tempted to talk about it. Eu sinto-me tentado a falar sobre If isso. I talk about it, I might cause someone else to stumble. Mas se eu falar sobre essas coisas, eu posso causar o tropeço de alguém. But I still don't understand. Mas eu ainda assim não entendo. So I went to God, Então eu vou para Deus. went to the house of God. Vou para a casa de Deus. I studied the Word of God. Eu estudo a palavra de Deus. Now, there were things that I learned in the Word of God. Então há coisas que eu aprendo na palavra de They Deus. didn't answer my question. Elas não Did not. elas não respondem às minhas perguntas. Why is this happening to me? Por que é que isto está a I acontecer? still don't have an answer, Eu ainda não tenho uma resposta, but I know other things. mas eu sei outras coisas. I know that God's hand holds me. Eu sei que a mão de Deus segura-me. I know that He will never leave me. Eu sei que Ele nunca me vai deixar. I know that I'm heading to heaven. Eu sei que eu estou a caminho do céu. I know that God is good, Eu sei que Deus é bom. that all things work together for good to those who love God. E sei que todas as coisas cooperam para I o bem don't- daqueles que amam a I Deus. don't need to understand why. Eu não preciso entender porquê. I just need to trust God. Eu só preciso confiar em Deus. And this is what Asaph writes. É isso que Asaf escreve. And this is what was sung in the house of the Lord. Era isto que estava a ser cantado na casa de Deus. All these psalms were songs. Todos estes salmos eram cânticos. The people of God would sing them O povo de Deus cantava estas coisas and learn from them. e aprendiam a partir delas. And we can too. E nós também podemos aprender. God is good. Deus é bom. He always is good. Sempre é No bom. matter what's happened in your life, Não importa aquilo que esteja acontecendo na tua vida. He cares for you. Ele cuida de ti. And everything is working out for a purpose. E todas as coisas estão a cooperar para um propósito. And now it's time for a break. E agora é tempo para uma pausa.